Ele é engenheiro de produção formado pelo Cefet, Rio de Janeiro, além de ter feito economia na UERJ e um MBA na PUC Rio. Foi eleito deputado federal em 2018 para seu primeiro cargo eletivo pelo Partido Novo, no Rio de Janeiro. Hoje ele é líder do Novo na Câmara, onde atua com seus 7 colegas de bancada. Tem como principais pautas desenvolvimento econômico, empreendedorismo, segurança pública, energia e bioeconomia. Trabalhou 15 anos em grandes empresas multinacionais nas áreas financeiras e de gestão de projetos, e nos últimos 5 anos na França e nos Estados Unidos. Hoje é o convidado especial deste programa para falarmos de Brasil e discutirmos este estado de coisas. Seja muito bem-vindo, deputado federal Paulo Ganimi. Olá Brasil, brasileiros! Nós estamos aqui com mais um Estado de Coisas com a equipe Fênix. Hoje nós temos a honra de receber o deputado Paulo Ganimi, que vem com a sua imagem, o seu recado do Rio de Janeiro, por onde ele foi eleito, né, pelo Partido Novo. É o seu primeiro mandato e, segundo ele, e segundo as pesquisas aí, ele está brigando bastante ali por nós. Então, vai ter que provar isso hoje, deputado Paulo Ganimi. Nós só damos o nosso primeiro recado e passamos a palavra. Tudo que você disser será usado a favor do Brasil. Seja bem-vindo, deputado Paulo Ganimi. A palavra é sua. Obrigado. Obrigado, Celso, Dilana, Sandra, equipe Fênix. Prazer estar aqui com vocês. Estou aqui à disposição para falar todos os assuntos sem filtro, sem moderação. Então, vamos em frente e obrigado aí pelo espaço de vocês. Nossa, nós é que agradecemos aí a sua presença. Para nós é muito importante essa interação, tudo que você vai poder nos deixar aí de mensagem hoje. Deputado, nós hoje vemos um cenário que nós não gostaríamos de ver, né? Nós estamos vendo ministérios inativos, ministérios até sem ministro, né? O caso da saúde, aí essa polêmica do Ministério da Saúde. Temos ali um ministro especialista em logística e faltando remédios, faltando muita coisa. Então, nós estamos querendo saber o que vocês, como vocês se posicionam com relação a isso, tá? Nós temos ministérios sendo questionados, até mesmo pelo Ministério Público, então, muita coisa é feito cortina de fumaça para que, né? E nós vemos ali, na Câmara, né? Vamos falar da Câmara especificamente hoje, na Câmara nós vemos alguns gritos isolados, nós não vemos um trabalho colegiado para resolver esse estado de coisas. Até onde isso afeta a Câmara e por que essa quietude da Câmara? Porque nós vemos uma quietude, um amém direto aí para tudo e muita coisa parada, travada. Faça aí, por favor, deputado, um voo de reconhecimento assim, com a câmera ligada, e nos mostre aí o que está acontecendo. Olha, Celso, eu acho que a situação é muito complexa, né, do Brasil. Tanto antes da pandemia, que foi agravado com o momento agora da pandemia. A gente entrou na pandemia com a expectativa de algumas reformas importantes avançarem, né? A reforma tributária, a reforma administrativa, o novo marco legal do saneamento básico, que foi, então, até durante a pandemia, aprovado, a lei do gás, que está agora para ser votada, talvez essa semana na Câmara, vários temas importantes, justamente para a gente conseguir fazer com que esse voo aí que você
citou, conseguisse decolar, estavam com a expectativa, alguns até do ano passado, né? A própria reforma administrativa, a gente esperava que ano passado andasse, a própria reforma tributária também. E a gente viu, por outro lado, alguns setores, como, por exemplo, né, você falou do Ministério da Saúde, Ministério da Educação, a gente tinha o Ministério da Saúde que tinha uma condução até bastante elogiada do ministro Mandetta, um cara técnico, que por mais que venha da política também, mas é um médico com experiência, conseguia fazer a conciliação entre o lado técnico e o lado político, e que não era até um ministério tão falado assim antes da pandemia. Com a pandemia, claro que o tema saúde virou o tema principal. Ganhou o protagonismo. Né? Virou protagonista. E eu acho que ele conseguiu conduzir muito bem no início da pandemia o tema. O problema é que ele começou a entrar em conflito ideológico com o presidente da República. E isso afetou e culminou na saída dele, que trouxe um outro ministro que não durou nem um mês, saiu também, e agora a gente tem um ministro interino, que não é alguém técnico da área. Até o fato dele não ser médico, a gente já teve, em outros momentos da nossa história, ministros da saúde que não eram médicos. E conseguimos andar com isso também. O ministro ele tem um lado gestor, um lado técnico e um lado político. Os três são os pilares do trabalho de um ministro, qualquer que seja a área. Eu acho que é importante conhecer da área técnica. Mas se for um ministro que seja um bom gestor e que tenha uma boa capacidade de articulação política, e ele tiver ali, do lado dele, bons técnicos, ele consegue superar essa deficiência técnica. Assim como um ministro que seja um excelente técnico, ele precisa estar ali do lado dele, com alguém que conheça um pouco da área pública, né, da parte política, e tenha capacidade de gestão. Então, esses três pilares, se você tiver um ministro que seja um excelente técnico, um excelente político e um excelente gestor, aí é o melhor dos mundos. Mas sempre é difícil você conseguir conciliar as três coisas. E a gente viu isso na saúde, quando o próprio Mandetta estava conduzindo isso. Eu acho que ele estava fazendo uma condução correta. Pode ter errado no início da pandemia, como alguns criticam. Eu acho que ele também não foi uma condução perfeita, muito também prejudicado pela postura do presidente da República e o conflito político entre o presidente e alguns governadores, que fez com que a gente não tivesse uma boa liderança. E hoje a gente está num momento em que as coisas estão um pouco derrapando. Por quê? Fica aquela discussão. Retoma a economia, retoma a atividade, mas sem colocar em risco a vida das pessoas por conta do coronavírus. A própria atividade parlamentar que você citou, né? Poxa, mas o parlamento é uma voz um pouco calada, tem um ou outro falando. O problema todo é que a gente começou a pandemia, Celso, tentando ser unido. Eu me lembro bem, nos primeiros meses, ou primeiras semanas, pelo menos, da pandemia, o Congresso se uniu. Direita, esquerda, centro, todos os partidos estavam unidos para tentar encontrar soluções para a pandemia. Não teve muito conflito com o governo mandava propostas, o Congresso aprovava, o Congresso mandava proposta de partido de direita, partido de esquerda, todo mundo se unia a favor do enfrentamento da crise. O problema é que isso começou a mudar, né, com declarações do presidente, com fatos novos, e também o fato que a pandemia está demorando muito a acabar, faz com que também as pessoas comecem a esquecer que a gente está numa guerra contra o coronavírus. Só que fica essa discussão. O que é mais importante hoje? Um embate ideológico, um embate político, ou acalmar os ânimos para a gente conseguir enfrentar a crise da forma mais adequada? E fica sempre aquela dúvida. Vamos acirrar ou vamos acalmar? Acirra ou acalma? E o próprio presidente também não se decide, né? Ele já teve momentos mais polêmicos, momentos agora mais calmos, voltou polêmica, inclusive agora de novo. Né? Eu acho que o cenário ideal seria uma união, e não uma discussão política. Se queremos discutir política, vamos esperar acabar a pandemia e vamos discutir política depois. Infelizmente, está difícil de aceitar isso, porque não está tendo essa paz. Porque não adianta também paz só de um lado. Né? Quando a guerra ela acontece quando os dois lados querem. Mas se um lado só quer guerra e o outro quer paz, também vai acontecer guerra. E é um pouco isso que a gente está vendo. Né? Então, a gente tem que também esperar
saber qual é a melhor solução. E é difícil mesmo, Celso. É muito difícil estar no momento atual da política em que a gente tem que equilibrar todos esses pacotes, né? O pacote de ser responsável com um país que está numa pandemia importante, mundial, né, na verdade, não é uma coisa só do Brasil, está numa crise econômica que é pré-pandemia, mas que se agravou com a pandemia, ter uma discussão política, até muitas vezes por conta de fatos gerados pelo presidente da República, né? Então, tudo isso a gente tem que equilibrar para ser responsável e encontrar as melhores soluções para o povo brasileiro, que não tem nada a ver com isso. Quer dizer, tem a ver porque elegeu os representantes, mas a gente sabe que a forma que a gente tem hoje da política é muito diferente, muito difícil a gente criticar a população enquanto a gente não fizer uma reforma política, uma reforma do Estado. Então, é muito difícil isso, Celso. E eu acho que a gente está tentando equilibrar esses pirizinhos ali para que nenhum caia da melhor forma possível. Falando nesse acirramento, isso que eu ia falar. Essa semana houve esse embate da emenda 17 lá, né? A manutenção do veto. E eu não entendi, deputado. O senhor diz que foi uma vitória do Brasil a Câmara, ao contrário do Senado, ter mantido a emenda. Se essa emenda foi pedida pelo próprio presidente, foi negociada pelo Guedes para que ela existisse, né? E agora, de repente, ela se tornou um motivo de conflito, porque justamente o Guedes e o Guedes, né, que se manifestou. Primeiro o presidente vetou e depois o Guedes se manifestou. Sendo que essa emenda, ela não determina o reajuste, ela permite o reajuste justamente dos servidores e somente dos servidores da educação, da segurança e da saúde. E eu gostaria de entender isso, deputado. Ô, Sandra, bom, eu não estou nessa polêmica que você colocou, por quê? Quando essa matéria, até para explicar para quem está assistindo a gente, essa matéria ela foi votada na Câmara e no Senado inicialmente. Virou um projeto de lei, né? Virou, na verdade, parte de um projeto de lei complementar, o PLP 39, que previa a manutenção dos salários dos servidores públicos como contrapartida do governo dar auxílio aos estados, que esses estados e municípios, né, na verdade era auxílio aos estados e municípios, fizessem uma contenção de custo ao longo do próximo ano e meio. Datado, ou seja, era da época do projeto até o final de dezembro do ano que vem. Isso era uma contrapartida. Por quê? Se os estados e municípios precisavam de ajuda por conta da crise econômica, cabia aos estados e municípios também fazer uma redução dos gastos do Estado ou não aumentarem os gastos do Estado e dos municípios para eles contribuírem com a crise econômica. Quando passou pela Câmara, falaram o seguinte, olha, tudo bem, não vamos ter reajuste, não vamos ter aumentos, exceto algumas categorias. E algumas categorias foram sendo adicionadas. Cada grupo político ia lá e colocava a sua categoria. Nesse veto específico, o veto 17, somente quando passou pela Câmara, antes de ser veto, antes de virar projeto de lei complementar, só 10 deputados votaram contra isso. Ou seja, votaram para que todas as categorias não tivessem reajuste. E eu fui um desses 10 deputados. Então, o meu voto na quinta-feira passada, pela manutenção do veto, foi o mesmo voto que eu votei, que eu dei, quando o projeto passou pela Câmara, que era contra esse artigo. Então, eu não mudei de opinião, eu votei lá em, não lembro qual foi o mês, e votei agora de novo da mesma forma, para que esse artigo, ou esse dispositivo do projeto, não lembro se era um artigo, um inciso ou um parágrafo, né, não lembro, não estivesse na lei. Porque eu acho que todo mundo tem que contribuir, Sandra. Qual é a minha visão? Hoje o Brasil está passando por uma crise absurda. Você sabe que cerca de 50 milhões de brasileiros
estão recebendo auxílio emergencial. A gente sabe que tem 40 milhões de brasileiros que estão na informalidade. A taxa de desemprego é altíssima. Então, quem é hoje servidor público, aposentado, ou mesmo quem está trabalhando e que está com seu emprego mantido, infelizmente, dentro do Brasil, nós somos uma classe de privilegiados. E eu falo nós porque eu estou recebendo meu salário em dia. Eu, por mim, a gente apresentou proposta para diminuir o salário do servidor público, inclusive do deputado, dos ministros, dos juízes, de todo mundo. Por quê? Quem paga essa conta, quem paga o meu salário, está desempregado hoje. Quem paga o meu salário está sem receber dinheiro, porque está parado, está tudo parado. Agora está começando a retomar. Então, eu acho que mesmo as categorias que estão trabalhando, que estão enfrentando a crise, podem dar uma margem de contribuição. Quando eu propus a redução do salário, a redução, tá? A redução do salário, eu tirei, eu e os meus colegas, nós tiramos os trabalhadores da saúde e da segurança, para não terem redução de salário, porque realmente estão na linha de frente. Mas o que esse veto falava não era de redução de salário, era simplesmente um congelamento do salário e da progressão de carreira até o final do ano que vem. Ninguém está tendo progressão, ninguém está tendo aumento, a economia está parada. O PIB, o endividamento do Brasil, que era de cerca de 76% do PIB, que já era altíssimo, ao final dessa pandemia, deve chegar a 100% do PIB. Se a gente não tiver medidas duras, se todos nós não contribuirmos para o Brasil não vai sair dessa crise. E todos têm que contribuir, mesmo aqueles que estão na linha de frente, porque eles não tiveram redução de salário. Eles não foram impactados, como vários brasileiros foram impactados. Então, o que a gente está pedindo é só isso. E esse veto, ele tinha um impacto econômico, tanto na questão fiscal de estados e municípios, como até mesmo na credibilidade da economia brasileira, muito importante. E uma coisa que a gente tem que lembrar também, sem esse veto e sem outras medidas que a gente tem que adotar, talvez nem esses servidores públicos que a gente está citando recebam o seu salário em dia. Então, é também uma questão de sobrevivência dos estados e dos municípios. Caso contrário, até mesmo esses servidores que, teoricamente, estão sendo prejudicados por esse veto, vão ficar sem receber. Eu sou do Rio de Janeiro. Na última crise do estado do Rio, antes do plano do regime de recuperação fiscal que o Rio de Janeiro assinou e entrou, os servidores públicos não estavam recebendo em dia. Então, não adianta a gente garantir direito adquirido e tudo mais, se o país não tem como pagar a conta, se os estados não têm como pagar a conta, se os municípios não têm como pagar a conta. Então, ali foi uma vitória para o Brasil, sim. Para uma minoria, talvez, de algumas categorias, podem se sentir lesados no curto prazo. Mas eu tenho certeza que até eles, depois, não vão ver o impacto, mas eles teriam visto o impacto caso a gente não tivesse aprovado esse veto, mantido esse veto. Mas, no caso, ele não determina que haja aumento, né? Ele deixa em aberto, digamos, se o Paraná tivesse condições de dar aumento, ou um município determinado. Será que eu entendi direito, deputado? Mas, Sandra, vamos lá, tem 2 pontos aí que são importantes esclarecer. Né? Não determina. Só que a gente sabe muito bem que a pressão das corporações, elas são muito mais fortes. Deixa eu beber aqui um gole aqui. As pressões das corporações, naturalmente, elas são muito mais fortes nas câmaras de vereadores e nas assembleias legislativas do que na Câmara dos Deputados. Então, se a gente não barrasse isso, seria muito difícil prefeitos e governadores barrarem essa tentativa de aumento, ou mesmo greves, como estamos vendo agora dos Correios, por outro motivo, é claro, mas greves que ocorreriam. Essa medida protege os prefeitos e os governadores de pressões corporativistas.
E o segundo ponto, Sandra, todos os municípios, todos os municípios e todos os estados receberam ajuda do governo federal. Então, mesmo que eles tenham condição de, inclusive estados que a gente agora já apurou, que não precisariam da ajuda. Por quê? Tiveram estados que tiveram aumento de arrecadação na crise. E a gente deu ajuda de qualquer forma. Então, se você recebeu ajuda, mesmo não precisando, você tem que dar a contrapartida também, mesmo não precisando. Não pode ser só o bônus da ajuda, né? Então, acho que é importante isso. Até, deputado, o senhor entrou num tema bem delicado, né, da pandemia. Muita gente recebeu aquilo que não era de direito na pandemia. Aproveitando o tema pandemia que ainda estamos vivendo, sobre o projeto de lei 1485, né, que dobra a pena dos crimes de corrupção relacionados à pandemia. Por que está sendo segurado na Câmara? Por que será que está sendo segurado na Câmara essa lei, que o senhor é coautor, inclusive? Será que tem tantos nomes assim, deputado? Olha, presos? eu diria que tem alguns pontos aí, né? Tem um lado mais conceitual que eu não concordo e não consigo entender, é que tem alguns parlamentares, algumas pessoas que entendem que aumentar pena não resolve o problema. Por dois motivos, né? Primeiro, eles acham que não inibe o contraventor, qualquer que seja, a cometer um crime, né? E tem estudos, sendo bem sincero, que mostram as duas coisas, que aumentar a pena inibe, e tem estudos que mostram que não inibe. Então, é uma discussão, né? Eu prefiro acreditar ainda que inibe, né? Se a pessoa sabe que ela pode ficar mais tempo presa, ela vai ter menor propensão a cometer um crime. Ainda mais no sistema brasileiro, que você tem a progressão de regime. Então, dependendo do tamanho da pena, a pessoa não vai nem presa. Então, o fato de dobrar a pena faria só, para alguns casos, que a pessoa ficasse presa um pouco, né? Um outro argumento é que o superencarceramento no Brasil, que eu não concordo com essa palavra, não gosto, não ajuda em nada, porque a pessoa vai para a prisão, alguns estão presos, e até concordo injustamente, porque não foram nem julgados, enquanto que os figurões, os políticos ou grandes empresários conseguem recorrer até o STF, né? Tem gente que não foi nem julgada em primeira instância e está respondendo ainda preso, sem ter sido, inclusive, julgado. Isso eu concordo com essa crítica, mas eu acho que a resposta para isso é melhorar nosso judiciário, né? E não soltar quem é bandido de forma sem critério nenhum. O problema é que essas pessoas, elas generalizam esse conceito e falam, dobrar a pena não adianta, ou já tem muita gente presa e não precisa prender mais. Mesmo discordando dos dois pontos, as pessoas não entendem o seguinte: quando a gente está falando de dobrar a pena para crime de corrupção, não é o carinha que vende droga no sinal ou que bate carteira, não. A gente está falando de crime de colarinho branco, a gente está falando de político corrupto, né? De bilhões. Exatamente. Coisa não é pesada, né? Não é o mesmo tipo de criminoso. Então, eu posso até entender, apesar de discordar, quando um deputado fala, não, mas a gente já tem muita gente indevidamente presa e tudo mais. Não é esse tipo de criminoso que a gente está falando aqui, né? Então, usa o mesmo discurso, o mesmo princípio para ir contra esse projeto, que eu acho um grande absurdo. Eu acho o princípio errado, mas mais absurdo ainda é usar o mesmo princípio para essa discussão. Então, a resistência está até mais hoje, nesses casos, porque, infelizmente, né, a pandemia, pelo menos o estado de calamidade pública, vai acabar no final do ano, né, se não for prorrogado, e a validade dessa lei vai ficar restrita à data que for aprovada, sancionada pelo presidente, até o final do ano.
todos aqueles que já cometeram crime anteriormente, ao longo da pandemia, por exemplo, no Rio de Janeiro, lá tem Nossa. secretário preso, né, que foi preso, Governador. governador sendo acusado, eles não vão estar incluídos nessa duplicação da pena, porque a lei ainda não foi votada nem sancionada pelo presidente, o que é uma pena. Porém, tem dois lados. Um lado simbólico, que a gente está mostrando que a gente quer resolver o problema, e o outro lado, que é positivo, mas espero que não precise mais, é que ela vale para futuras pandemias também. Então, caso a gente aconteça isso novamente, vai estar valendo também. Espero que a gente não precise, né? Mas pelo menos já vai estar ali uma lei para resolver o problema quando isso acontecer novamente. Mas o senhor acha que vai ser votado? Sinceramente? Acho que vai. Porque Bom, tá pausado, né? Tá lá na Câmara. O presidente da Câmara, o Câmara, presidente Rodrigo Maia, ele prometeu votar há 2 semanas, por motivos, alguns até justificáveis ou não, mas não foi votado ainda, mas ele se comprometeu a votar essa semana. Então, igual o foro privilegiado. Em 2018 prometeram. Ele também prometeu. Estamos Foi aguardando. todo dia, né? A semana que vem, a semana que vem, a semana que vem. E tá lá o quê? 1.000 e poucos, quase 2.000 dias? Eu não sei. Sim, porque já no final de 2018 ele prometeu que seria a primeira votação em 2019, né? E já foi aprovado unanimamente pela Câmara, tem pelo Senado, não? pelo Senado, aí pela Câmara Especial, Pela comissão, né? Comissão Especial, perdão. Esse daí é um pouquinho mais polêmico. Bem mais. Esse sim, impacta muito mais gente, tem um efeito para sempre, né? Não só na pandemia. E tem algumas questões até conceituais que devem ser debatidas, né? Que são complexas, né? Por exemplo, é uma coisa que eu hoje, Joana, eu votarei 100% favorável a esse projeto, qualquer que seja o formato, porque eu sou contra o foro privilegiado. Mas uma coisa que tem que tomar muito cuidado no Brasil, que é um dos argumentos de quem é contra, inclusive que está propondo uma solução alternativa, é o seguinte... Contra ter, né? Contra acabar com o foro. Quem é contra acabar com o foro, ou pelo menos da forma como estão propondo, tem um ponto que eu acho que é o ponto válido, tá? Não estou falando que eu concordaria, até porque eu acho que hoje ele é muito mais nocivo do que positivo. Mas tem um detalhe que tem que tomar muito cuidado, que é a politização do judiciário. Hoje, a gente viu recentemente, né, alguns políticos tendo sua casa sendo invadida pela polícia e tudo mais. Não estou nem entrando no mérito se devidamente ou não, tá? Estou só colocando o fato. Assim como o ex-presidente Michel Temer, por exemplo, foi preso, ficou preso pouquíssimo tempo, foi solto. Agora, você imagina só se um juiz de primeira instância, numa cidade ou de um estado, né, numa cidade do interior do Brasil, ele, por uma questão política, ele vai lá e manda prender, sem ter provas, sem ter evidências, sem ter algo concreto, um deputado, um vereador, um prefeito, um governador e tudo mais. Isso pode ser muito utilizado politicamente. Por isso que estão propondo alguma coisa intermediária. Não é acabar com o foro privilegiado, mas é você ter um segundo nível, ou seja, para um político ser, pelo menos as ações que eles chamam essas cautelares, né, que é uma busca e apreensão, uma prisão cautelar, alguma coisa, não poder ser feito por um juiz de primeira instância. Tem que ser um colegiado. Não seria um foro privilegiado, como é hoje, que tem que ir para o STF, mas não daria um superpoder para um juiz de primeira instância, por uma questão política, prender um político, mesmo que seja só para colocar o cara preso por um dia, só para impactar a vida política dele, né? No final das contas, não tendo nada contra ele. É delicado. Como hoje eu acho que o foro privilegiado ele é muito mais prejudicial ao país do que esse risco que estão apontando, eu sou a favor de acabar com o foro. Mas eu entendo esses argumentos
meio que usar o judiciário politicamente, né? Isso é muito complicado mesmo, e a gente já vê isso hoje no Brasil, e pode ser uma guerra do judiciário contra a política para sempre. Até porque, deputado, não tem por que uma pessoa eleita pelo povo ter foro privilegiado. Se nós dermos nosso voto de confiança, por que os deputados e afim, enfim, não tem por que, sabe, não cabe realmente. Por isso a nossa luta, né? Mas eu entendo a colocação do deputado. Entendo, porque eu entendo até em relação à prisão em segunda instância, porque é uma dúvida, na verdade, que eu tenho. Porque existem esses grupos que atuam para criar constrangimento a políticos. Infelizmente, a falta de ética não está só no empresário, no político, como a gente costuma, né, malhar, está em todos os âmbitos. Mas eu gostaria de ouvir exatamente do deputado, gostaria que o deputado falasse a respeito disso, mas colocando um ponto aí, deputado. Se nós tivermos um Ministério Público fortalecido, reduz muito esse erro. Não sei se eu estou falando bobagem aqui. E o que está acontecendo hoje é exatamente o contrário. O Ministério Público está sendo enfraquecido, está afetando a Lava Jato, né? Querem o fim da Lava Jato. O fortalecimento desse setor não evitaria em muito esse risco que você está expondo aí? Celso, na verdade, o Ministério Público foi muito fortalecido nos últimos anos. Inclusive, a Lava Jato foi graças a isso. Há uma reclamação hoje que até o Ministério Público seria um quarto poder, né? O grande cuidado que a gente tem que ter é que a gente fortaleceu, por exemplo, muito o judiciário. E hoje a gente sabe muito bem que o judiciário está ali, talvez grande parte da corrupção do Brasil esteja no judiciário. A Lava Jato prendeu empresários, a Lava Jato prendeu políticos, e até agora a gente não conseguiu tocar no judiciário. Como é que você resolve isso? O problema são as pessoas. Quando você dá poder demais para algum órgão, você está colocando ali, num primeiro momento, o Ministério Público é legal, é bonzinho. Eu acho que tem gente muito boa ali e que está fazendo um papel fundamental na Lava Jato e em outras operações de combate à corrupção. Até quando? Será que se a gente não der poder demais, o poder vai estar de tal forma que a corrupção não vai se instalar ali dentro? Esse é o grande problema. Por isso que é importante, na democracia, a gente ter o peso e contrapeso, as instituições serem harmônicas, nenhuma ter poder demais, né, e todas terem uma forma de ser balanceada ali para justamente evitar superpoderes. Eu acho que tem que tomar cuidado, né? O Ministério Público não é Deus e nem deve ser, tem que ter o poder dele, mas tem que ter independência. Inclusive, a gente está vendo aí essa discussão entre o Procurador-Geral da República, né, e os Ministérios Públicos locais. Também, como é que se resolve isso? Então, tem que tomar muito cuidado com a noção de dar muito poder para o Ministério Público para que isso não vire contra a gente, né? E a perseguição política, ela acontece também. E eu sou bem sincero. Eu acho que a gente falar, por exemplo, da Lava Jato. Eu sou super favorável à Lava Jato, defendo a Lava Jato, critico quem é contra a Lava Jato e tenho certeza que a Lava Jato faz um papel muito importante. Mas a gente sabe muito bem também que até o trabalho da Lava Jato, como outro qualquer, pode ser utilizado politicamente, né? Porque eu não acho que ela tenha priorizado, por exemplo, Lula, né? Priorizado que eu digo no sentido de ter ido atrás, né, do PT, do Lula, né? perseguido o Lula no início, por uma questão política. Mas pode ser usado politicamente. Como, por exemplo, agora está chegando no PSDB, né, com mais força, já chegou antes, mas agora está chegando com mais força. Então, quando você dá muito poder para alguém, você pode dar poder demais, isso pode ser ruim. Eu acho que você tem que fortalecer a instituição, garantindo que ela é blindada de interferência política. O judiciário tem que ser também blindado de interferência política, mas tem que ter corregedoria, ouvidoria, tem que ter combate à corrupção também,
nesses setores, senão a gente vai cometer ter o risco de a gente ter o vilão, o nosso herói de hoje virar o vilão de amanhã. Mas é que Seria uma reforma do judiciário, então, deputado? Mudar as formas que hoje são nomeados? Teria alguma solução? A alternância de poder também faz parte da democracia. Isso não é obedecido aqui no Brasil. Pois é. O problema da alternância de poder é que ele depende do voto, né? Então, se a população continua votando... E aí é outro ponto que eu acho que é importante. Eu não voto no Sandra, Supremo. a Sandra falou Desculpa, a Sandra falou de uma reforma do judiciário. Eu sou favorável a uma reforma do judiciário, uma reforma do STF. Eu propus uma PEC, a PEC 225 de 2019, que propõe rever a forma de indicação dos ministros do STF. Mas a questão da alternância do poder, Celso, quando você tem um regime político em que você... Primeiro, a gente tem que melhorar a democracia no Brasil em vários sentidos, né? Como a gente elege um deputado, um vereador, né? A gente não tem um voto proporcional com partidos políticos que não são representativos, né? que recebem dinheiro público de uma forma completamente absurda, que concentra poder na mão dos caciques políticos. Tudo isso privilegia a manutenção do poder. Você vê, até mesmo hoje, né? O presidente Bolsonaro foi eleito com um discurso liberal, que ia fazer reformas, privatizar, fazer tudo o que eu, inclusive, acredito que deva ser feito. E hoje ele está começando a perceber que o que vai garanti-lo no poder por mais tempo, reeleição e tudo mais, não é nada disso. É Bolsa Família, auxílio emergencial, manter ali um grupo político no poder. Por que o PT saiu do poder? Porque talvez se você tivesse ali no lugar da Dilma, um presidente ou uma presidente responsável, que não fosse seguir uma cartilha tão populista, mas ao mesmo tempo populista bastante para se manter no poder e fazer as articulações políticas, o PT ia estar no poder até hoje, porque o Estado é muito forte, a máquina pública é muito forte, a população depende muito do Estado hoje em dia. Infelizmente, quando a gente não mudar isso, não mudar também os incentivos para as pessoas entrarem na política, vai ser muito difícil tirar do poder quem está no poder. E aí, eu acho que tem que ter uma reforma administrativa, né? Desculpa, uma reforma política importante, né? Mudando a forma de eleger, o voto distrital, por exemplo, você aproxima muito mais o eleitor do candidato e, consequentemente, do eleito. Uma reforma do judiciário, eu falei do STF, mas também mudar o PGR, por exemplo, eu acho absurdo a indicação. O PGR que pode ir lá e processar um bando de gente, indicado pelo presidente da República, fica um jogo de comadre, né? Ali também o negócio do STF. Hoje, todo mundo quer ser ministro do STF, e aí fica todo mundo meio que bajulando o presidente da República. Se você for ver, voltando até a questão da Lava Jato, né? Não estou querendo colocar aqui que o Bretas é mal intencionado ou não, tá? Deixando bem claro. Mas é um cara que fez um excelente trabalho na Lava Jato. Ele é do Rio de Janeiro, né? Fez um trabalho muito, muito legal ligado à Lava Jato. Mas hoje você tem 2 vagas do STF que estão vagas, né? Que são vagas que eu digo vão estar vagas em breve, ainda no governo Bolsonaro. Todo mundo quer essa vaga. Todo mundo quer ocupar essa vaga. Tem várias pessoas do meio jurídico com potencial para ocupar essa vaga. Quem vai ocupar a vaga? Não sabemos. Mas não vai ser alguém que bater de frente com o presidente Jair Bolsonaro. E vai ser alguém que agradar o presidente Jair Bolsonaro. Será que um juiz desse não fica usando, por exemplo, uma operação Lava Jato para fazer política? Né? Não estou falando que está fazendo. Ser ordens superiores, né? Porque tem uma avalanche de investigações, então a Lava Jato agora é desinteressante. Ela que foi uma plataforma, né? Para se eleger.
Não, mas eu digo, Celso, eu digo Lava Jato, mas pode ser qualquer outra operação ou qualquer outra investigação, inquérito no judiciário que os juízes, desembargadores, ministros e tudo mais que queiram alçar ao cargo de ministro do STF, hoje eles estão ali beijando a mão do presidente da República. Porque o modelo atual é esse. Eu não estou falando mal do presidente da República, nem deles. Eu estou falando que o modelo de incentivo é esse. Em que você tem um modelo em que, por conta de 2 vagas de ministro do STF, que vão ser vagas em breve, e além disso, né, tem a vaga do ministro do STF, e se por acaso o ministro da Justiça virar o ministro do STF, tem a vaga do ministro da Justiça, tem toda a dança da cadeira, então todo o judiciário hoje ele está ali equilibrando, né, os pires, porque eles podem ser ou não impactados positivamente por conta dessas vagas dessas cadeiras confortáveis que os esperam, não é? Exatamente. Eu entendi o deputado. Eu entendi o deputado. É por isso que a indicação não é legal. Eu queria retroagir só um pouquinho, né? Quando você falou, deputado, sobre dar muito poder, né? Nós damos muito poder aos cargos políticos, mas quando se fala de Ministério Público, que trabalha em conjunto com a Polícia Federal, está sendo visada aí para ser controlada, isso e aquilo, e ficou provado, o Ministério Público ele trabalha em cima de provas, né? Investigação e provas. Então, isso não tira um pouco desse nosso medo, né, de muito poder para o Ministério Público, porque o que nós defendemos, quando defendemos a Lava Jato, quando o ativismo defende, não é o poder do Ministério Público, mas o direito do Ministério Público de exercer a sua função. E ele tem exercido com imparcialidade. Em tudo tem falhas, evidente, né? Mas ele tem exercido com imparcialidade. Então, nós temos aí algemado aí o foro privilegiado e esses ataques à Lava Jato. E dentro de poucos dias está na mão do Aras, e eu gostaria de saber qual a sua previsão e o que está sendo feito para evitar que a Lava Jato acabe. Ô Celso, se eu chegar aqui agora e falar que temos aqui 3 pessoas junto comigo que usam óculos, tem 2 olhos e nariz e boca. Eu estou falando alguma mentira? Não estou. Mas eu estou omitindo aqui, por exemplo, que 2 delas são mulheres e uma é homem. O Ministério Público ele se baseia em dados e fatos, é claro. Mas ele pode omitir uma prova, ele pode considerar irrelevante uma prova, ele pode dar mais ênfase a uma prova. E quando a gente fala do uso político, da mesma forma que eu falei mais cedo, ele pode até mesmo fazer alguma coisa que, no final das contas, não vai condenar ninguém. Mas, na política, a acusação é quase que uma condenação. Quando a pessoa está num inquérito, quando a pessoa está citada hoje mesmo, todo mundo que é citado na Lava Jato já é condenado pela opinião pública, né? Eu não estou falando que tem alguém que seja santo ou não, mas só o fato da pessoa estar na lista da Odebrecht, por exemplo, ela já está sendo condenada pela opinião pública. A gente não sabe nem se a lista é verdadeira ou não, né? E a gente já está condenando a pessoa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque o ativismo político feito por membros do Judiciário, e eu incluo aí o Ministério Público, ele é muito preocupante, tá? E eu não estou falando que ele seja nocivo para o Brasil. Eu sou favorável hoje à atuação do Ministério Público, à atuação da Lava Jato, eu quero que ela continue e tudo mais. Estou falando, voltando naquela discussão do excesso de poder. Eu acho que o Ministério Público faz um ótimo trabalho, mas eu não vou colocá-los como santos ou como os anjos que vão, os heróis que vão resolver o problema do Brasil. Como o ministro Sérgio Moro, eu sou fã dele como juiz lá da Lava Jato, como quem organizou essa operação,
todo o conhecimento que ele teve e tudo mais. Agora, eu não vou dizer que ele é o super-herói, eu não sei o que ele fez ali no governo federal. A saída dele, por exemplo, tumultuada, quando ele saiu, eu elogiei a saída dele por ter saído, né, por não se sujeitar a algumas questões, mas, ao mesmo tempo, será que ele foi realmente correto de ter saído atirando? Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente coloca muita confiança nas pessoas e até mesmo nas instituições como as únicas salvadoras da pátria. Eu acho que a gente tem que, sim, dar condições para as instituições trabalharem, para elas serem fortalecidas, mas sempre dosando ali pesos e contrapesos, que todo mundo seja controlado no sentido correto da palavra, né? Não controle errado. E quanto à Lava Jato, eu espero que ela continue, Celso, mas eu diria que o principal, na minha opinião, é que o modus operandi, a forma, né, o modelo de operação da Lava Jato continue. Que a gente consiga pegar o que foi a Lava Jato e talvez institucionalizar aquilo ali. Primeiro porque a gente ganharia muito mais força. Se todo o judiciário, né, junto Ministério Público, Polícia Federal, trabalhasse com aquela forma de atuação, né, principalmente nos inquéritos, nos casos ligados à corrupção, a gente não teria uma Lava Jato, a gente teria uma força que seria usada por todo o Brasil. Segundo, pelo fato de que também, como toda operação, né, ela tem início, meio e fim. Eu acho até mesmo para que a gente reconheça e coloque a Lava Jato no seu lugar de prestígio, de ser algo que represente o combate à corrupção, eu acho que seria saudável para ela que em algum momento ela termine, que ela se encerre. Mas eu só acho que ela só pode se encerrar quando ela conseguir fazer essa transição, quando ela conseguir transformar o que ela fez em algo que vai ser perene, contínuo, que a gente mantenha a filosofia da Operação Lava Jato para sempre, e não como uma derrota da Operação Lava Jato. Por isso, se me perguntar no curto prazo, para agora, eu quero que ela continue. Mas no médio e longo prazo, eu prefiro que ela se encerre, passe o bastão, e de uma forma bacana, no sentido de que ela se encerra por decisão dela, entregando o resultado que ela conseguiu entregar e fazendo com que aquilo ali seja não mais uma coisa pontual, estanque, por mais que tenha durado bastante tempo, mas que seja a prática do Brasil. E que a gente tenha a Lava Jato com boa memória, que a Lava Jato não seja uma questão de discussão política ou qualquer coisa, que sim, que ela tenha feito um bom trabalho pelo Brasil, que botou na cadeia, incriminou vários corruptos e que ela conseguiu garantir a continuidade do trabalho dela no médio e longo prazo. Porque se ela se arrastar para sempre, eu acho que vai ser ruim para ela, vai ser ruim para o Brasil também. Mas como a gente ainda não conseguiu encontrar a maneira de fazer isso, eu acho que o ideal seja que ela continue mais um pouco. Desde que ela deixe o hábito o legado, né, do hábito da ética. Né? Exato. Gente, Exato. Nós estamos aqui, tá batendo na trave o nosso horário. Eu deixo solto aí para vocês fazerem uma coisa bem rápida aí. A minha pergunta ele falou tanto da Lava Jato e ao mesmo tempo que ele elogiava, ele, né, ele ficou ali... O senhor não acha um exagero não acha que tem uma perseguição aí de outros políticos com relação à Lava Jato? Esse lance de passar o bastão, mas existe uma perseguição, deputado, com relação à Lava Jato. Como passar o bastão se a gente não consegue concluir, não consegue... Existe uma perseguição. Como passar o bastão? Como concluir se existe uma perseguição? O que você acha disso? Odilana, eu não fiquei em cima do muro, não, tá? Pelo contrário. Não falei em cima do muro. Nem usei essa frase. Concorda? Não, eu sei, mas você falou, ficou meio lá. Não, ao contrário, eu sou defensor da Lava Jato e quero que ela termine. Se ela terminar como um ato de combate à Lava Jato, eu quero mais que ela continue. Tá? Mas e a perseguição? Não, exatamente, a perseguição. Eu acho que ela tem que continuar e a gente tem que defender. Mas a gente tem que encontrar um meio, inclusive que
consiga blindá-la da perseguição. Se a gente institucionalizar o trabalho da Lava Jato, ela fica blindada da perseguição. E aí, até mesmo o simbolismo, ao invés da Lava Jato ser algo pontual, que pô, de vez em quando prende alguém, a gente teria alguma coisa que estaria combatendo a corrupção como um todo, né? Do mais alto até o mais baixo. Então, eu não sei como fazer isso não, tá? Não é algo simples, não. Eu queria que alguém souber que nós também estamos procurando essa fórmula, meu deputado. Precisaria a tal reforma, né? Acho que só com essa reforma total. Por isso, inclusive, que eu estou defendendo que ela continue, porque a gente ainda não encontrou essa forma. Quando a gente encontrar essa forma, que eu acho que a gente deveria fazer a transição. Então, mas o que eu acho também que... Quando você souber, nos avise, por favor. Agora ficou mais claro. É que a gente não pode ficar esperando, Dilana, que a forma caia do céu. A gente tem que pegar essas pessoas que trabalham na operação para que elas ajudem a gente a construir esse modelo de transição. Entendi. Agora ficou mais claro. Bom, eu preciso realmente... Eu acho que ele precisa... Tem aqui, nós temos muitas pautas. Deputado Ghanimi, do Novo, do Rio de Janeiro, nós agradecemos aí a sua presença, né? Eu abro a palavra aí para a despedida e, em seguida, as suas considerações finais. Muito obrigado pela participação no Estado de Coisas e as portas estão abertas. Nós vamos mandar uma intimação para que você volte logo, logo, tá? Claro. Vamos lá. Vai ser um prazer voltar aqui para falar com vocês. Celso, Dilana, Sandra, muito obrigado aí. E um abraço também para quem está assistindo a gente. É um prazer. Sempre que quiserem convidar, estou à disposição. Mas realmente hoje tem que encerrar rápido aqui, que já estamos esperando para mais uma conversa aqui sobre a lei do gás. Eu só quero que aqueles que estão nos assistindo, né, que deixem o seu like, né? O deputado sabe o quanto é importante, né? O deputado faz live direto, o quanto é importante deixar o seu like, inscrever-se no canal, tá? Por favor, porque vocês não imaginam o quanto estarão ajudando o canal fazendo isso. Não só o nosso canal, o canal do deputado também. Quando assisti-lo, nós sabemos que tem muitos seguidores seus aí nos assistindo agora. Isso é fundamental, gente. Às vezes a gente deixa passar batido, mas, por favor, deixa a sua marca lá, deixa o seu positivo aí pra gente. Muito obrigado, Brasil. Infelizmente temos que acabar, temos muita pauta ainda, mas estamos guardando para a próxima aí. Um abraço para todo mundo, muito obrigado novamente, deputado, gratidão, namastê.